Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 4 de julho de 2024, às 8 horas e 40 minutos da manhã desta quinta-feira, eu venho trazendo aqui para vocês a Bíblia, revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, mais a Escola Sabatina sobre o Evangelho de Marcos. Embora eu esteja com a mesma blusa, esse aqui é o segundo vídeo. O primeiro eu fiz ontem, dia 3, e hoje eu estou dando prosseguimento. Ontem, por eu ter dado por eu ter lido aqui, né, as páginas do começo, eu li até a página 6, eu fui fazendo vários comentários relacionados ao que eu acho e se estendeu muito o vídeo. Então vamos começar a leitura, mas primeiro eu te peço um grande favor. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Não custa nada para você ir ali, onde está escrito inscrição, botar o dedinho ali para se inscrever. Depois vai aparecer um sininho, você toca ali no sininho onde está escrito todas. Aqui embaixo, faz qualquer comentário que venha ajudar o canal. Não seja maldoso, não seja maldosa. Faça comentários que ajudem o canal. Tá certo? E claro, compartilha com o seu grupo do WhatsApp, Instagram, Facebook, tá bom? Hoje eu vou começar a ler a página 7. A página 7. E a página 7, ela está alicerçada em Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5. E está escrito assim: o princípio do Evangelho. Eu peço para você, nesse período que eu vou orar agora, vá lá pegar sua Bíblia, uma caneta e um papel. Que aí eu vou explicando aqui, não em forma ilustrativa de ensino. Eu vou só mostrando algumas coisas que dentro da religião ninguém deixa você perceber. Então vamos lá. Começa assim, lição 1, princípio do Evangelho. Tá certo? E a página está alicerçada em Miqueias 5. Aí vamos abrir lá em Miqueias 5, mas primeiro vamos orar. Já te pedi o favor de você se inscrever no canal, agora vamos orar. Vamos lá? Amado Pai, trago para você a minha vida e peço que através do Salvador perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido, Pai. Escreva meu nome no livro da vida e arranca de mim dentro dessa casa. E eu creio que a pessoa que está vendo esse vídeo, nesse exato momento, está clamando a mesma coisa e pelos filhos, filhas, netos e netas, Pai. Arranca de dentro desse lar, arranca de perto dos meus filhos, filhas, netos e netas. Todo demônio, todo espírito ruim, desfaz todo trabalho de macumbaria, todo olho grande, toda inveja. É o que eu te peço, Pai. Através de Salvador. Conduza, Pai, essa leitura, esse estudo, para uma melhor compreensão de todos que estão vendo o vídeo ou simplesmente só escutando. Eu te peço, Pai, eu te peço. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, nos libertando e tirando de nós toda avareza, toda maldade e tudo aquilo que o diabo consegue nos cegar. Obrigado, Pai. Através de Salvador que te pedimos, assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, vamos ao que interessa aqui. A leitura. Mas primeiro vamos lá em Miqueias, capítulo 5.
está escrito assim em Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Você sabe que eu só leio o primeiro versículo, mas na verdade é para se ler todo o capítulo, porque a página 07 está alicerçada em cima de Miqueias, tá certo? E está falando assim: agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Esse versículo aqui está deixando bem claro sobre o ato da perseguição e julgo daqueles e daquelas que amam e praticam a justiça do Criador. Tá bom? Aí o que está escrito aqui na página 7? Está escrito assim: versos para memorizar. Depois você já deixa aí já em Marcos, capítulo 1, versículo 14, para a gente reler o que vai ser lido aqui agora, tá certo? Porque tudo que está escrito em versos para memorizar é o próprio versículo que já está na Bíblia, tá? Mas como eu prometi que tudo que tivesse aqui, em termos de livro, capítulo e versículo, eu iria ler, então por isso que eu leio, tá? Foi só uma promessa minha, tá certo? E está escrito assim: depois de João ter sido preso, o Salvador foi para a Galiléia, pregando o evangelho do Criador. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1,14, versículo 1, capítulo... Oh, meu pai amado, desculpa. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Gente, entenda o que eu vou te falar aqui. Eu vou até abrir aqui em Marcos, porque eu falei sobre isso ontem. Não é que eu estou falando contra o evangelho, não é que eu estou falando contra alguma coisa, mas eu estou querendo só que você abra os olhos. Por quê? Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Ó. Agora eu estou aqui na Bíblia, tá vendo aqui? Ó, na Bíblia. E está escrito assim, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia. Eu estou lendo do jeito que está escrito aqui. Você sabe que não vai falar nem Jesus, nem Deus, né? Eu falo Salvador e Criador. E Israel, geralmente eu falo, porque às vezes eu fico preguiça de falar Yahweh, Tim e qualquer outra coisa. Vou voltar a ler de novo, já que eu interrompi aqui para fazer essa explicação. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Já está escrito, mas eu vou fazer a pergunta simples. Que evangelho é esse? Fala para mim. Que evangelho é esse? Fala para mim não. Escreve aqui embaixo, né? Falar para mim eu não vou te escutar, até porque esse vídeo está gravado. Escreve aqui embaixo, faz comentário aqui embaixo. Que evangelho é esse? Está aqui no versículo 14. Pregando o evangelho do reino de quem? Que evangelho é esse? Na verdade, a Igreja Católica, junto com a maçonaria e com todas as outras porcarias do mundo que tentam desviar a nossa atenção, a nossa obediência, eles têm que escrever coisas para que a nossa mente fique grudada na religião atual. Primeiro, evangelho de Deus. Deus não tem evangelho, tem a Torá. Então, aqui está falando que Jesus estava pregando a Torá, não é o evangelho, não é a Bíblia. Jesus estava pregando a Torá.
Ele estava anunciando a Torá. Ele não estava anunciando nenhum evangelho e nenhuma Bíblia. Ele estava anunciando a Torá. Ele estava lembrando as pessoas sobre a lei. Ele estava lembrando as pessoas como que as pessoas têm que se arrepender quanto a tempo, porque o fim está próximo. Mas ele estava pregando a Torá. Em nome de quem? Do Pai. Não era no nome dele. Por quê? Porque o Jesus ou o Salvador, ele não é Deus. A Bíblia, a Bíblia, ela fala sobre Jesus ter saído do sacerdote para o sumo sacerdote. A Bíblia fala que Jesus foi dado a Jesus autoridade sobre nós, para ele ser nosso Senhor. Em que termo? Em que termo? De termos uma direção a quem olhar para lá no futuro, quando formos salvos, entendermos o que é pecado e não pecar. Mas Jesus não é Deus. A Bíblia fala que ele é sumo sacerdote do templo celestial, o qual o Deus do templo celestial é o Pai. Ele está sentado do lado, da mesma forma que os anjos estavam também sentados do lado. Nós, os salvos, iremos julgar até os anjos, que são aqueles que caíram. Mas, compreenda, Jesus não é Deus. Não é. E aqui ele pregava a Torá. Ele não pregava a Bíblia, nem Evangelho, nem nada. Ele pregava a Torá. É porque o sistema Illuminati, o sistema católico, ele tem que escrever de uma forma que você entenda sobre a religião atual. Daqui a 500 anos na frente, se não houver mais igreja evangélica nenhuma, nem católica, e a religião daquela época, daqui a 500 anos para frente, tiver ainda com alguma coisa do resquício da Bíblia, as pessoas vão, quando ler isso aqui, vão entender sobre a religião daquele momento. Daquele momento. Por isso que eu falo que as pessoas têm que aprender a ler o que está escrito e não a ler o que se fala para ela. Porque de tanto repetir, aquilo que é mentira se torna verdade. E a pessoa começa a acreditar não no que lê, mas naquilo que escutou. Por isso que muita gente até hoje busca a felicidade na Trindade, porque em nenhum lugar da Bíblia fala da Trindade. Mas as pessoas querem ir lá pegar João, água, sangue, não sei o que, falando que aquilo ali são 3 divindades. Não é. Não é. Aí está aqui assim, leitura da semana. A leitura da semana eu não vou ler, porque tudo que está aqui na leitura da semana, no decorrer do texto, vai ser apresentado. Então não vou ler. Eu estou fazendo isso, gente, porque eu estou com uma dor aqui danada aqui, que eu acho que é do coração. E a coluna está também incomodando, tá? Eu estou mexendo assim, ó. Não é para fazer gracinha não, tá? Vamos lá. Vamos agora começar o texto, tá certo? Leituras da semana. Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Atos, capítulo 13, versículo... Não, desculpa. Atos 13, 1 ao 5 e depois do versículo 13. Depois, Atos 15, 36 ao 39. Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 15. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Aqui tem um desenho de um livro, que alguns retardados vão querer falar que é Bíblia, mas se for Bíblia também não tem problema nenhum. Falando, apontando a seta para Daniel e apontando a seta para o Apocalipse, tá certo? Mencionando que Marcos está alicerçado nas profecias de Daniel e na conclusão de Apocalipse. E está escrito assim. Aqui deve contar a historinha, mas vamos lá. Vai que você não sabe, né? Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? É uma pergunta, tá?
Nenhum dos quatro evangelhos traz o nome do seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é o livro de João, que se refere ao discípulo amado. João, capítulo 21, versículo 20. Vamos lá? Evangelho de João. João 20. Meu pai amado. João 21, 20. E está escrito assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem o Salvador amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Salvador, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse: É deste que será? E disse-lhe o Salvador: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, te segue-me. Deixa eu botar o óculos que tá difícil. Vou botar o óculos que tá difícil. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo. No caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo, assim o evangelho de Lucas está relacionado com Pedro. Deixa eu procurar esse livro aqui que agora fugiu da minha cabeça. Só um minutinho, calma aí. Colossenses. Fugiu da minha cabeça. Colossenses capítulo 4. Vamos lá? Fugiu da minha mente. E está escrito assim. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai Lucas, o médico amado, e Demas. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vamos lá? Segunda Timóteo. Se eu continuar assim com essa dor, eu vou parar, tá, gente? Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 11. E está escrito assim. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Filemon, FM deve ser Filemon. Não é isso? Filemon. Filemon, capítulo. Filemon 24.
está escrito assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro? 1 Pedro. Capítulo. Gente, eu vou parar aqui, estou passando muito mal, tá? 5. 1 Pedro 5. Tá bom? Eu vou só ler essa página aqui e amanhã eu continuo. Ou hoje mais tarde. Tô com uma dor aqui, ó. Essa veia aqui que vai pro coração. Tá horrível. 1 Pedro 5,13. A vossa coleira em Babilônia vos sauda, ó meu filho Marcos. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da igreja antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que da igreja antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens. E mais tarde se associou a Pedro. Iniciaremos o estudo desta semana aprendendo o que a Escritura relata acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial e a sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a seção da abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria esse livro. Domingo, 10 de junho. Estamos alicerçados em Miqueias 6. Gente, eu realmente vou parar, estou sentindo dor até aqui, ó, tá? Olhem por mim aí. Eu tô aqui, eu parei na página 8. Eu vou ver se eu vou tomar um pouquinho mais de remédio ali, vou deitar, vou ficar quieto. Vamos ver se depois do almoço eu volto, tá? Para concluir isso aqui, tá bom? Eu vou salvar esse vídeo já no YouTube e no Facebook. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por mais uma vez deixar eu ler e muitos que aqui estão vendo essa leitura se regozijar. Te peço, Pai, me cura, me libertando desses males, fortalecendo a minha mente, para que eu possa cada vez mais praticar teu evangelho e cada vez mais conseguir me doutrinar para que eu não venha errar. Obrigado, Pai, e que através do Salvador perdoe todo o pecado que eu tenho cometido. Muito obrigado. Gente, sejam abençoados, que hoje seja só vitória na sua vida, e caso a derrota venha, aprenda com a derrota para amanhã você ser mais vitorioso do que já é. Em Mateus 22, versículo 39, está escrito assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o que estamos vendo aí nesse vídeo? Que a sociedade humana, por não pensar no próximo, só pensar em si mesmo, destrói tudo em tua frente em prol de um benefício que para ele é comum, que é pela sua própria sobrevivência. Sendo que a história do mundo nos mostra
o quanto que a arrogância do ser humano destrói a natureza, destrói vidas, destrói tudo que o Criador fez em perfeita harmonia para nós mesmos. Está aí. E com isso, as grandes empresas no mundo tomam conta, e aquilo que um dia que o ser humano tinha em perfeito equilíbrio, hoje as próprias empresas construídas pelo próprio ser humano nos dá como água doente, comidas modificadas, o qual cada vez mais nós nos autodestruímos por causa de uma vaidade e uma mediocridade. Isso é o comportamento do ser humano que não tem o Espírito Santo. Vamos nos converter para que possamos ser grandes. Rothschild vem da família Orsini. Roth significa vermelho em alemão e Orsini significa vermelho, urso vermelho, ursinhos vermelhos. É isso que Orsini quer dizer. O Papa Cinzento é Pepe Orsini. Ele supera o negro, ele supera o branco. O Papa Cinzento é ainda mais alto do que o Papa Preto e Branco. Os Orsini são a família máxima. Eles são a família máxima. Eles estão no topo. E de alguma forma eles superaram o Colonna e o Farnese, que eu sei, sem qualquer dúvida, através de todos os meus estudos, que eles são os 3 Illuminati mais poderosos. E Rothschild e Rockefeller, bem, eles são Orsini, eles apenas mudaram de nome. Rockefeller eram Rothschilds, Rothschilds eram Orsini. Orsini eram uma família que tem suas linhas na Babilônia e no Egito. Eles dizem isso, você lê suas biografias, eles vão te dizer isso. Voltamos a Nimrod, eles dizem isso. Os Rothschild dizem isso, voltamos a Nimrod. Como? Através dos Orsini. Então, Rockefeller, Rothschild, Orsini, e então você volta para as dinastias persa e egípcia.